Existe um alimento que está presente em praticamente todas as cozinhas do planeta. Ele aparece no café da manhã, aparece no almoço, aparece no jantar. Está em bolozá, está em massas, está em molos, está em sobremesas. Mas existe algo curioso sobre ele, porque esse mesmo alimento, que é considerado um dos mais nutritivos que existem, também pode se transformar em um dos alimentos mais perigosos quando algo dá errado. Estamos falando do ovo. Sim, o ovo que você compra no supermercado. Aquele que parece simples, inocente, natural, mas por trás dessa casca aparentemente perfeita, existe uma cadeia gigantesca de produção, transporte, controle sanitário e riscos biológicos que poucas pessoas conhecem. Existe uma bactéria famosa que já causou milhares de casos de intoxicação alimentar no mundo inteiro. Uma bactéria que muita gente já ouviu falar, mas que poucos entendem de verdade. A salmonela? Mas será que comer ovos é realmente perigoso? Será que existe risco real? Ou será que boa parte do medo que circula por aí é apenas exagero? Hoje nós vamos mergulhar no universo de um dos alimentos mais antigos da humanidade. Vamos entender como os ovos são produzidos, como chegam até os supermercados, quais são os verdadeiros riscos, quais são os mitos e, principalmente, o que realmente precisa acontecer para que um simples ovo se transforme em um problema de saúde. O ovo, um dos alimentos mais antigos da humanidade, muito antes da agricultura moderna, muito antes das cidades. Os seres humanos já consumiam ovos. Na natureza, encontrar um ninho com ovos sempre foi uma oportunidade rara de alimento. Os ovos são extremamente ricos em nutrientes. Eles possuem proteínas completas, vitaminas importantes como vitamina A, vitamina D e vitamina B12, minerais essenciais e uma combinação de gorduras e proteínas que fazem do ovo um dos alimentos mais completos que existem. Durante séculos, as pessoas criaram galinhas em pequenas propriedades. Era comum que as famílias tivessem algumas aves no quintal. Os ovos eram coletados diariamente e consumidos quase imediatamente. Nesse modelo tradicional, a cadeia entre produção e consumo era extremamente curta. Mas com o crescimento das cidades e da população mundial, algo mudou completamente. A produção de ovos precisou se tornar industrial. Hoje, milhões de ovos são produzidos todos os dias em sistemas altamente organizados. E é aqui que começa uma história muito mais complexa do que parece. Como os ovos são produzidos hoje, a produção moderna de ovos envolve um sistema altamente controlado. Existem granjas especializadas, existem sistemas de alimentação automatizados, existem controles veterinários e existem normas sanitárias extremamente rigorosas. No Brasil, por exemplo, a produção de ovos é supervisionada por órgãos como o Ministério da Agricultura. Existem regras claras sobre higiene e alimentação das aves, condições de criação, controle de doenças, transporte e armazenamento, rotulagem. Tudo isso para garantir que o alimento chegue ao consumidor com segurança. Uma única granja pode produzir milhões de ovos por mês. Cada galinha pode colocar aproximadamente um ovo por dia. Esses ovos passam por uma série de etapas. Primeiro eles são coletados. Depois, são classificados, são verificados visualmente, são separados por tamanho, são embalados e, finalmente, seguem para a distribuição. Mas mesmo com toda essa estrutura, existe um fator biológico que nunca desaparece completamente. A presença de bactérias, a bactéria mais famosa dos ovos. Se existe uma palavra que aparece sempre que falamos de ovos, é salmonela. A salmonela é um tipo de bactéria que pode causar uma infecção chamada salmonelose. Essa infecção pode provocar sintomas como diarreia, febre, dor abdominal, náusea, vômito, na maioria dos casos. Os sintomas aparecem entre 6 e 48 horas após a ingestão do alimento contaminado. Para a maioria das pessoas saudáveis, a infecção costuma ser leve e passageira, mas em alguns casos, ela pode se tornar mais grave, especialmente em crianças e idosos. Pessoas com imunidade baixa. É por isso que os ovos sempre foram associados a uma certa preocupação. Mas aqui existe um ponto importante. A presença da bactéria não significa que todos os ovos estão contaminados. Na verdade, a grande maioria dos ovos disponíveis no mercado é segura. O problema aparece
quando ocorre uma combinação de fatores específicos. Como a contaminação podemos acontecer, existem duas formas principais de contaminação por salmonela. A primeira é externa. A casca do ovo pode entrar em contato com bactérias presentes no ambiente. Isso pode acontecer durante a postura ou durante o manuseio. A segunda forma é interna. Em casos raros, a bactéria pode estar presente dentro do próprio ovo antes mesmo de a casca se formar completamente. Esse tipo de contaminação é menos comum, mas pode acontecer. Por isso, existem medidas importantes que fazem toda a diferença. Uma delas é o armazenamento adequado. Ovos devem ser mantidos refrigerados. Outra medida importante é o cozimento completo. Temperaturas altas são capazes de eliminar a bactéria. É por isso que muitas recomendações de saúde pública alertam sobre o consumo de ovos crus ou mal cozidos. No caso dos molhos e da maionese, existe um tipo de preparação que sempre aparece quando falamos de risco envolvendo ovos: a maionese caseira. Tradicionalmente, a maionese é feita com ovos crus, óleo-limão ou vinagre. Esse tipo de preparação pode se tornar um ambiente perfeito para o crescimento de bactérias, se não houver controle adequado. Por isso, a indústria alimentícia desenvolveu métodos diferentes. A maionese industrializada geralmente utiliza ovos pasteurizados. A pasteurização é um processo que aquece o alimento a uma temperatura suficiente para eliminar micro-organismos perigosos, sem alterar muito suas características. Isso torna o produto muito mais seguro. Casos reais de intoxicação ao longo das últimas décadas. Vários surtos de intoxicação alimentar foram associados ao consumo de ovos contaminados. Esses surtos geralmente ocorrem quando há falhas em algum ponto da cadeia. Pode ser armazenamento inadequado, falta de higiene, temperatura incorreta, manipulação incorreta de alimentos em muitos casos. Restaurantes ou eventos onde grandes quantidades de alimentos são preparados podem se tornar pontos de contaminação, se não houver controle rigoroso. Mas esses episódios também ajudaram a melhorar os sistemas de segurança alimentar. Hoje existe muito mais controle do que existia no passado. O papel das normas sanitárias à segurança alimentar depende de uma série de regras. No Brasil, existem regulamentações que orientam toda a cadeia produtiva. O Ministério da Agricultura supervisiona a produção. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária define normas para manipulação e armazenamento de alimentos. Essas normas incluem controle de temperatura, procedimentos de limpeza, rastreamento de lotes, monitoramento sanitário das granjas. Tudo isso foi criado justamente para reduzir riscos. E graças a esses sistemas, os alimentos que chegam ao consumidor são geralmente muito seguros. Um alimento que continua essencial mesmo com todos os cuidados necessários, o ovo continua sendo um dos alimentos mais importantes da alimentação humana. Ele é acessível, ele é nutritivo, ele é versátil e pode ser preparado de inúmeras maneiras. O segredo está no conhecimento, saber armazenar corretamente, saber cozinhar adequadamente e entender que a maioria dos riscos está associada a erros de manipulação e não ao alimento em si. Conclusão: o ovo sempre fez parte da história da humanidade. Durante milhares de anos, ele foi uma fonte simples e poderosa de nutrição. Hoje ele faz parte de uma cadeia industrial gigantesca, uma cadeia que envolve tecnologia, ciência, controle sanitário e logística. Sim, existem riscos biológicos, mas também existem sistemas criados justamente para reduzir esses riscos. No final das contas, entender como os alimentos são produzidos pode transformar completamente a forma como enxergamos aquilo que está no nosso prato. E talvez o ovo seja um dos melhores exemplos disso, porque dentro daquela pequena casca existe muito mais do que parece. Existe história, existe ciência, existe indústria e existe uma cadeia invisível que trabalha todos os dias para que um alimento tão simples continue chegando até nós. Encerramento: se você gosta de entender o que realmente existe por trás dos alimentos que consumimos todos os dias, deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e continue explorando conosco os mistérios invisíveis da vida moderna. Nos vemos no próximo vídeo.